Continuando falando sobre a pós-transição, né, os países subdesenvolvidos estão na transição chamada de tardia, né, ou seja, ainda com um crescimento populacional muito elevado, né, e esse nome se dá desse crescimento, né, muito grande, de explosão demográfica, onde se tem, né, uma estrutura etária de jovens, né, pessoas, né, por volta, né, aí nos 15, 20 anos, né, até uns 25, tá ok? Então a África, a Ásia e a América Latina acabam, né, tendo, no caso, essa explosão demográfica que o livro acaba explicando, tá ok? Isso se deve também à revolução médico-sanitária, através de vacinação e também do saneamento básico, que acaba, né, chegando aí sim, né, no caso, nos países subdesenvolvidos, e acaba favorecendo, né, aqui crianças, né, que tinham problema com esse tipo de tratamento de água, de esgoto, né, não sofra mais com isso e acaba aumentando a sobrevida, chegando à fase adulta. Aí aqui eu coloquei para vocês a distribuição da população por continente. A gente pode ver aí que o maior continente, com o maior número, né, no caso de habitantes, é a Ásia, seguido logo após pela África. Okay? A Europa vem em terceiro. Okay? Então, a América do Sul, por exemplo, aí, né, tem uma média de 5,69% né, desse total aí. Né, não é um número muito alto, mas também não é um número razoável, vamos dizer assim. Tá ok? Aí na Ásia a gente pode ver, né, que existe, né, uma população muito grande justamente puxado pela China e pela Índia, né, que são as maiores populações mundiais. Aí falando sobre o crescimento agora horizontal. Né, existe 2% da população, ela vive fora do seu país de origem, ou seja, do seu local de nascimento. Então existem alguns tipos, né, de migrações que são realizadas, né, justamente por imigrantes, que podem ser os legais e ilegais. Okay? Todo mundo sabe, né, que legalmente existe, né, países que dão, no caso, essa oportunidade para imigrantes irem trabalhar, estudar, e acaba se tornando, no caso, um imigrante legal, e os ilegais é que não têm a permissão para permanecer lá, ou foram, né, com visto e acabaram permanecendo não voltando, né, no devido prazo, né, que eles dão. Okay? Então, devido, basicamente, né, esses imigrantes são fatores econômicos, né, basicamente procurando uma melhor qualidade de vida e a situação do país onde vivem. Guerras também é uma grande procura, né, pessoas que acabam fugindo, né, de bombardeios, de perseguições também, né, ali o próximo item também. Então, os países desenvolvidos são as áreas de atração desse tipo de população, e existe também dois processos, que é o crescimento vegetativo e horizontal. O método de estudo desse tipo de processo é divisão dos mundos em desenvolvidos e subdesenvolvidos. Aí aqui eu coloquei para vocês a pirâmide etária de cada tipo de países. Aí o primeiro, né, esse daqui, os países subdesenvolvidos, como está escrito ali em cima, e ao lado, né, países desenvolvidos. Né, uma diferença muito gritante aí que vocês podem ver é que os países subdesenvolvidos têm uma base larga. Já os países, subdesenvolvidos têm uma base larga. Os países desenvolvidos têm uma base curta, tá ok? E como vocês vão vendo, com o passar, no caso da faixa etária, né, vai aumentando-se. E chega, no caso, na fase, né, idosa, com um grande número de pessoas, né, vamos dizer assim. Já nos países subdesenvolvidos, quanto mais ao topo vai chegando, menor é, no caso, os anos, né, anos de idade, vamos dizer assim. Né, não tem muitos idosos. Isso se deve basicamente, né, como a gente estava falando, né, a revolução, né, médico-sanitária. Aqui vocês podem ver, né, no caso, nessas pirâmides etárias, essa parte aqui mais escura é homens e aqui
são mulheres, ok? Então a gente pode ver também, né, que nos dois tipos de países as mulheres acabam tendo uma sobrevida maior do que os homens, né, justamente por se cuidarem mais. Então, aí, como eu falei para vocês, a pirâmide etária que são o mundo subdesenvolvidos, tem uma alta taxa de natalidade, né, que é a base larga, e uma modesta expectativa de vida, ou seja, um topo mais estreito. Já a pirâmide 2, que é o mundo desenvolvidos, tem uma baixa taxa de natalidade, ou seja, né, poucas crianças nascendo, que é a base estreita, e uma elevada expectativa de vida, que é um topo mais largo. Né, mostra para vocês, né, que eles acabam se cuidando um pouco mais, né, tendo de repente tempo para se cuidar mais, e também, né, é claro que a medicina é bem mais evoluída lá. Okay? Aí eu mostro para vocês os fluxos migratórios do século XX e do século XXI, as regiões onde se recebe maior quantidade, né, de imigrantes, né, que aqui no Brasil, não só no Brasil, mas como todos os continentes, a grande procura está na América anglo-saxônica, né, no caso Estados Unidos. E também uma procura um pouco grande, né, que vamos dizer pela Europa também, tá ok? Então, basicamente esse o assunto que nós temos hoje, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer tipo de dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, ok?